Alunos, boa noite. Aqui é o professor Delson. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o Banco Central do Brasil e comparar com algumas atribuições do Conselho Monetário Nacional. Lembrar que o Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4.595 em dezembro de 1964 e que o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do sistema financeiro. E o seu principal executor é o Banco Central do Brasil. O Banco Central tem suas reuniões ordinárias uma vez por semana. E o Conselho Monetário Nacional, as suas reuniões ocorrem uma vez por mês de forma ordinária e podem acontecer outras vezes de forma extraordinária. A composição do Bacen, ela é uma diretoria colegiada e é composta por até 9 membros, sendo que um dos membros é o presidente, nomeados pelo presidente da República após aprovação do Senado Federal. No Conselho Monetário Nacional, você tem a composição de 3 membros, e aí é o ministro da Fazenda, que exerce a função de presidente do Conselho, o ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central do Brasil. Uma das funções aí do Banco Central, então, é garantir o poder de compra da moeda nacional. Tem como finalidade a formulação, a execução, o acompanhamento e o controle das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior. Quero chamar a atenção a vocês que a função, então, a finalidade aqui do Bacen é a formulação, a execução, o acompanhamento e o controle das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior. Enquanto lá no Conselho Monetário Nacional, para não haver confusão, o Conselho, então, aquele verbo que eu disse a vocês, ele vem coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. E também o Conselho vai fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro. Então a gente não pode confundir. Enquanto a finalidade do Bacen vai ser a formulação, a execução e o acompanhamento e o controle da política monetária, cambial, de crédito, de relações financeiras com o exterior, o Conselho vai coordenar e fixar. Também uma finalidade do Bacen é a organização, a disciplina e a fiscalização do sistema financeiro nacional e também do sistema de consórcio. Também entra aí a gestão do sistema de pagamento brasileiro, o SPB, e os serviços de meio circulante. Continuemos então mais um pouquinho sobre o Bacen, tá? Importante, é o artigo 164 da Constituição. É vedado ao Bacen conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. O Banco Central poderá o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou de taxa de juros. E aí, quando o Banco Central compra ou vende títulos, a gente lembra do Open Market, que é um dos instrumentos da política monetária. No artigo 1º aí, no artigo 164, no parágrafo 1º, o Banco Central ele concede empréstimos através do redesconto às instituições financeiras. Parágrafo 3º, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. Isso aqui eu quero lembrar então que o Banco Central é o banco do governo. Ele centraliza todo o depósito no Banco Central do Brasil. E agora a gente vai terminar com uma breve comparação dos objetivos do Bacen, zelar pela adequada liquidez da economia, enquanto lá no Conselho Monetário Nacional ele vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Olha aí, pessoal, ó, a gente pode até pensar na prova que o Bacen zela pela solvência das instituições financeiras. Quem faz isso é o Conselho. O Bacen zela pela adequada liquidez da economia. O Bacen mantém as reservas internacionais em nível adequado. O Bacen estimula a formação de reserva. O Bacen zela pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. E como atribuições, ele emite o papel moeda e a moeda metálica, enquanto o Conselho autoriza as emissões de papel moeda. O Bacen executa os serviços de meio circulante, enquanto o Conselho adapta o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. Lá o Bacen ele vai determinar o recolhimento de até 100% do total de depósito à vista e até 60% de outros títulos contábeis, o chamado compulsório.
E, naturalmente, o Bacen determina o recolhimento e recolhe, é depositado no Bacen ou compulsório. O Bacen realiza as operações de redesconto, ou seja, ele empresta dinheiro aos bancos através da operação de redesconto, enquanto o Conselho regulamenta as operações de redesconto. O Bacen exerce o controle do crédito sobre todas as formas. O Bacen efetua o controle de capitais estrangeiros. O Bacen ele é o depositário das reservas oficiais de ouro e de moeda estrangeira. O Bacen exerce a fiscalização das instituições financeiras e aplica as penalidades previstas na lei, enquanto o Conselho regula a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país. Então, eu vou repetir, gente, ó. O Conselho ele regula a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país, inclusive as estrangeiras que operam aqui. Já o Bacen, ele exerce a fiscalização de todas as instituições financeiras e aplica as penalidades previstas. O Bacen concede autorização às instituições financeiras nacionais a operarem no Brasil e ele estabelece condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas. Também ele efetua como instrumento da política monetária operações de compra e venda de títulos públicos. Vou repetir, ele compra e ele vende títulos públicos. O Bacen não emite título público. E para a gente finalizar, pessoal, acabei de dizer agora, o Banco Central não pode mais emitir títulos públicos por conta própria desde 2002. Compete apenas ao Tesouro Nacional a emissão dos títulos públicos federais. Todavia, o Bacen ele pode comprar ou pode vender no mercado. Quando se tratar de instituição financeira estrangeira, quem autoriza o funcionamento da instituição é por meio de decreto do Poder Executivo e não pela autorização do Bacen. Para terminar, então, pessoal, memorize as palavras-chave como formular, regular, administrar e emitir, autorizar, fiscalizar, controlar e exercer. E lembrar sempre que o Bacen é quem faz cumprir todas as determinações do Conselho Monetário Nacional. Eu espero ter ajudado você. Bons estudos, boa prova, um grande abraço.